exploração aeroespacial, colonização de Marte. Agora tem um rover andando lá em outro planeta, bilhões de dólares gastos lá fora e com muita gente precisando desse dinheiro aqui dentro, em infraestrutura, saúde e comida, alimentação. Por que o pessoal está gastando tanto dinheiro lá fora? Esse vai ser o tema dessa aula. Fica aí, curta esse vídeo, compartilhe, muita informação boa aqui e bora para mais uma aula. A gente sabe que a inovação tecnológica que a gente tem hoje, ela não veio em pouco tempo. Claro que a gente está falando de algumas dezenas de anos de evolução tecnológica, tanto da indústria aeroespacial, a indústria química, a indústria farmacêutica e a própria medicina. Então o que acontece? Muita gente vem me perguntar, vem me falar sobre as explorações aeroespaciais, os gastos bilionários que a NASA e agora a SpaceX, uma empresa particular, tem feito no lançamento de foguetes e colocar satélites em órbita da Terra. Mas para que isso? Quantas vidas poderiam ser poupadas, né, se a gente conseguisse colocar esse dinheiro na saúde, na infraestrutura, em moradia, em alimentação? Mas esse não é o ponto, tá? Porque a gente tem uma evolução tecnológica da saúde, da medicina, exatamente por conta de outras áreas. Isso fica muito claro quando a gente coloca como exemplo a Fórmula 1. A Fórmula 1 é o que há de melhor em tecnologia automobilística. Todos os pilotos, eles têm consciência disso, de que eles estão dentro de um carro que vale milhões de dólares e que dentro desse carro foi empregado tecnologia de ponta para que tenha a melhor performance, a melhor volta rápida e a melhor segurança. Ninguém quer entrar num carro de Fórmula 1 imaginando que nunca mais vai sair dali, né? Então essa aqui é a grande verdade da Fórmula 1. Por que eu estou falando disso? Porque toda inovação tecnológica que é implementada na Fórmula 1, cedo ou tarde, ela vem para os carros de rua, os carros que eu tenho, os carros que você tem, que você anda, os transportes públicos da rua. Eu posso citar como exemplo freios ABS, os cintos de segurança mais efetivos, os cockpits muito mais resistentes para batidas, controle de tração e estabilidade, tecnologia de borracha dos pneus para que tenha mais aderência na pista. Agora está um pouco mais popular os câmbios automáticos. Isso tudo veio da Fórmula 1, veio de tecnologias empregadas no que há de melhor no automobilismo. E eu não estou falando só da questão do automobilismo, isso a gente pode aplicar para diversas outras áreas, inclusive a exploração aeroespacial. Para vocês terem uma ideia, agora a gente colocou um rover lá em Marte, que é um veículo não tripulado e que ele tem o tamanho de um carro popular, que ele é extremamente tecnológico, com diversas câmeras, diversos sensores, e ele faz uma análise minuciosa do solo, da temperatura do ar, e em condições extremamente severas ali. A gente está falando de um planeta que o seu verão mais gostoso, né, o verãozinho do Equador, beira os 20 graus. Na parte noturna ele cai para menos 60. E no inverno a gente fala de situações mais severas ainda, com temperaturas chegando a menos 160 graus. Uma atmosfera extremamente rarefeita, bem mais fina do que a que tem no nosso planeta Terra. Além disso, condições de radiação, porque ali a radiação solar ela não é filtrada como é filtrada aqui na Terra, com a atmosfera do tamanho que tem a nossa, com a densidade que tem a nossa e os gases que compõem a nossa atmosfera, isso gera uma barreira. E lá em Marte não tem essa proteção natural que o nosso planeta tem. Além disso, o rover ele teve que pousar sozinho, abrir paraquedas sozinho, fazer tudo praticamente sozinho, porque a distância da Terra até Marte, apesar de ser o próximo planeta mais próximo de nós, essa distância ela é tão grande que o sinal mandado aqui na Terra demora por volta de 8 minutos, 11 minutos, 20 minutos, depende de onde estão situados esses dois planetas. Então essa distância fica muito grande, ele tem que se virar sozinho ali. Então para vocês verem como a tecnologia tem que ser de extremamente eficaz para que tudo dê certo de uma forma remota, onde a máquina faz o trabalho sozinho. Além disso, tem as condições físicas do terreno, da atmosfera, como eu já citei aqui.
E agora falando um pouco dos equipamentos que esse rover apresenta, um deles é um espectrofotômetro, que ele acaba lançando um laser de uma distância razoavelmente longa, de uns 6, 7 metros, e pulveriza uma rocha, pulveriza um sedimento. Quando esse laser atiça esse mineral, o mineral é vaporizado, e quando vaporiza, as moléculas, os átomos e os elétrons, eles ficam todos excitados e acabam liberando energia, e essa energia é captada pelo rover por meio de um sistema de captação dessas frequências. Como aqui na Terra a gente tem a famosa tabela periódica com diversos elementos, e são os mesmos elementos encontrados em Marte, então a gente faz um comparativo de espectro de emissão. O nome disso é espectro de emissão. É quando você excita uma molécula, excita um átomo, e ele libera uma energia que você consegue captar e fazer um comparativo. Então o rover ele lança o laser, pulveriza aquela pedra de uma forma pequena, e o rover consegue identificar se ali naquela pedra tem hidrogênio, tem carbono, tem magnésio, tem zinco, exatamente pelo espectro de emissão daquela rocha, daquele sedimento, porque a gente já conhece diversos padrões de frequência aqui da Terra. Caso, porventura, o rover encontre algum espectro de emissão totalmente diferente do que a gente tem tabelado no nosso planeta, então isso já abre os olhos dos cientistas, porque é um elemento químico novo que a gente nunca viu. As fotos que são tiradas do telescópio Hubble, por exemplo, são fotos que chegam para a gente em preto e branco. Elas só são coloridas exatamente por conta desse espectro de emissão, porque as galáxias, as estrelas, os planetas que estão a anos e anos-luz da gente, eles emitem esses espectros de emissão, e isso nós conseguimos identificar aqui na Terra e colorir de acordo com o espectro de emissão, de acordo com a frequência emitida. E agora você vai pensar, pô, o cara viajou, tá falando de emissão, de espectro, de exploração aeroespacial, mas o que isso tem a ver com o título do vídeo? O que tem a ver com a medicina, com os investimentos em bilhões de dólares? Essa é a resposta. O avanço tecnológico lá para fora, uma hora ou outra ele retorna para a gente, e isso é um benefício fundamental para a nossa sociedade. Se não tivesse esses exploradores, esses avanços, esses testes, nada disso que a gente tem aqui hoje estaria ao nosso alcance, estaria em nossas mãos. Exatamente porque essa tecnologia ela pode voltar para a medicina como forma de identificação de uma patologia num paciente, onde você tem uma máquina, um sistema que consegue de uma forma menos invasiva e muito mais eficaz identificar um problema a partir de um espectro de emissão de uma célula cancerígena, por exemplo. É o que acontece hoje com a tomografia computadorizada, com equipamentos de emissão de elétrons, de eletroímãs, que conseguem captar essa informação que o seu corpo emite e transformar numa imagem, como acontece na tomografia computadorizada. Os produtos da terapia vibracional trabalham dessa maneira também, com o espectro de emissão, porque a gente já sabe o que é aquele produto, o que é aquele elemento químico, um zinco, um magnésio, um ferro, ou até mesmo um hormônio, que é uma molécula. A gente faz a análise do espectro de emissão vibracional daquela molécula e mimetiza, copia isso para dentro de um frasco. E isso fica travado ali dentro. Então, quando você administra aquilo para o seu paciente ou para você, vai sentir a diferença, porque, como eu já falei nos vídeos anteriores aqui do canal, o nosso corpo ele reage a frequências do meio externo. Isso não é nada inventado, isso já está catalogado, tem inclusive revistas científicas renomadas que falam disso. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero lembrar vocês que o curso de formação em terapia vibracional quântica está com vagas abertas. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link, inclusive o link do meu site. Entra lá, tem bastante coisa, tem bastante informação. Faça parte da lista VIP, tá? Porque tem gente que está esquecendo lá de colocar o e-mailzinho e recebendo minhas dicas. A gente tem aula toda semana acontecendo virtualmente pelo Zoom. Agora essa questão de pandemia, não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas agora a gente está no momento 2021, estamos num momento meio crítico, todo mundo em casa fazendo lives e aulas online. Então esse é o momento de você estudar um pouco, aprender um pouco sobre a tecnologia empregada na medicina, e agora que está ao nosso alcance com os produtos da terapia vibracional. Espero que essas dicas tenham sido muito valiosas para vocês e eu te aguardo na próxima aula. Até mais!